Imagine levantar uma taça que vale mais do que um apartamento de luxo. Parece surreal, mas foi exatamente isso que aconteceu em 2018, quando uma garrafa de Domaine de la Romanée Conti safra 1945 foi leiloada por impressionantes $558 mil. Esse valor assombroso não reflete apenas o sabor, embora certamente seja extraordinário, mas também um conjunto de histórias, exclusividade e, claro, um toque de mistério. Por que algumas garrafas atingem preços tão altos? A resposta vai além da bebida em si e mergulha no universo de tradições seculares. Terroirs únicos e legados que atravessam gerações. Neste vídeo vamos explorar o que transforma certos vinhos em verdadeiras obras de arte líquidas e como algumas garrafas se tornam lendas. O mistério por trás do vinho mais caro da história. Para entender o valor de um vinho como o Romanée Conti 1945, precisamos analisar os fatores que o tornam uma raridade absoluta. Não é apenas uma questão de sabor, mas um equilíbrio entre exclusividade, qualidade e história. Raridade absoluta. O Domaine de la Romanée Conti é um dos menores vinhedos do mundo, com menos de 2 hectares. A safra de 1945 foi ainda mais limitada. Apenas 600 garrafas foram produzidas, pois as vinhas originais foram arrancadas logo após a colheita, encerrando um ciclo de décadas de produção. Condições climáticas perfeitas. O ano de 1945 marcou o fim da Segunda Guerra Mundial e trouxe um clima excepcional para a região da Borgonha. As uvas dessa safra amadureceram de forma quase milagrosa, resultando em um vinho de qualidade incomparável. História e tradição. A vinícola Domaine de la Romanée Conti tem uma história que remonta ao século XVIII. Cada garrafa carrega o peso de gerações de tradição, dedicação e excelência. Processos artesanais. Diferente de produções em massa, vinhos dessa magnitude são feitos de forma quase artesanal. Desde a colheita manual até o envelhecimento em barris de carvalho, cada etapa é realizada com precisão e paixão. Terroir único. O solo, o clima e a localização desempenham papéis cruciais. A Borgonha é famosa por seus terroirs excepcionais, onde cada pedaço de terra produz vinhos com características únicas. Histórias fascinantes. Vinhos que entraram para a história. Alguns vinhos não se destacam apenas pelo preço, mas pelas histórias que os acompanham. Aqui estão algumas das mais fascinantes. Domaine de la Romanée Conti, 1945. Além de ser o vinho mais caro da história, essa safra é um marco histórico. Produzida no fim da Segunda Guerra Mundial, simboliza a resiliência e o renascimento de uma época. Château Lafite 1787. Essa garrafa ganhou fama não apenas por ser uma relíquia, mas por supostamente ter pertencido a Thomas Jefferson, terceiro presidente dos Estados Unidos e entusiasta de vinhos. Foi vendida em 1985 por cerca de $156 mil. Mas o mistério em torno de sua autenticidade ainda desperta debates. Champagne do naufrágio. Em 1998, mergulhadores encontraram garrafas de Heidsieck Qui Monopoly 1907 em um naufrágio no Mar Báltico. Essas garrafas ficaram submersas por mais de 80 anos e, quando leiloadas, alcançaram valores próximos a 275 mil. Petrus Espacial. Em um experimento inusitado, uma garrafa de Petrus 2000 foi enviada ao espaço e passou 14 meses em órbita. Quando retornou, foi leiloada por impressionantes $1 milhão. Uma história que mistura ciência, inovação e, claro, exclusividade. Parte 3. Curiosidades que valem ouro. Além das histórias incríveis, há curiosidades que tornam esses vinhos ainda mais fascinantes. Podridão nobre. Certos vinhos doces, como os produzidos por Egon Müller, utilizam uvas afetadas pela Botrytis cinerea, um fungo que concentra os açúcares e intensifica os sabores. Esses vinhos chegam a valores altíssimos, graças ao seu processo único de produção. Vinhedos minúsculos. Vinícolas como o Domaine de la Romanée Conti possuem áreas extremamente pequenas. Isso limita a produção e aumenta a exclusividade. Os com mais exclusividade, pois a demanda sempre supera a oferta. A mística de vinhos antigos. Beber um vinho com séculos de história é como abrir uma janela para o passado. Cada gole carrega as nuances de uma época distante. Encerramento dramático. A vinícola espanhola Autumn Red, que produzia um dos vinhos mais caros do mundo, encerrou suas atividades quando o proprietário decidiu arrancar as videiras, aumentando ainda mais a raridade de suas garrafas.
Parte 4. Por que pagamos tão caro por histórias? O valor de um vinho ultrapassa o sabor. Ele está ligado à emoção, à exclusividade e, claro, ao status. Mas por que estamos dispostos a pagar tanto por isso? Psicologia do luxo. Vinhos como o Romanée Conti são mais do que bebidas. São símbolos de poder e sofisticação. Possuí-los é como possuir uma peça de arte, conexão com a história. Quando compramos um vinho raro, estamos adquirindo um pedaço de história. É a ideia de beber algo que foi testemunha de eventos históricos ou produzido em circunstâncias excepcionais. Investimento de alto risco. Muitos colecionadores veem vinhos raros como uma forma de investimento. Garrafas como o Romanée Conti tendem a valorizar com o tempo, tornando-se ativos tão desejados quanto ouro ou obras de arte. O prazer da experiência. Apesar dos preços altos, alguns compradores estão dispostos a abrir essas garrafas em ocasiões especiais. Para eles, o momento de saborear um vinho histórico é inestimável. Um brinde ao fascínio. O mundo dos vinhos raros é um universo de exclusividade, tradição e histórias fascinantes. Cada garrafa que atinge cifras astronômicas é muito mais do que uma bebida. É um legado, um mistério engarrafado que desperta o desejo de colecionadores e entusiastas. Enquanto nem todos podem experimentar o gosto de um Romanée Conti 1945, todos podemos nos inspirar na ideia de que o vinho é mais do que um simples líquido. É uma ponte entre o passado e o presente, uma celebração da arte e da vida. Então, que tal um brinde ao fascínio e ao mistério que cada taça de vinho carrega? Afinal, o verdadeiro luxo está na história que acompanhamos e compartilhamos. Cheers! Obrigado por assistir. Comente abaixo sua experiência conosco. Se gostou, curta e compartilhe com alguém que irá tomar um vinho com você. Até mais!